O advogado de Bolsonaro, Frederico Wassef, conseguiu na justiça liberar a madeira apreendida pela Polícia Federal no caso do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que virou alvo de uma notícia-crime feita pela Polícia Federal ao Supremo por suposta tentativa de atrapalhar as apurações em andamento. A PF investiga a sua atuação na apuração da maior apreensão de madeira do Brasil. Agora, voltando ao caso do Wassef, a empresa representada por ele, por Wassef, é a MDP Transportes. O desembargador Ney Belo, do Tribunal Federal Regional da Primeira Região, concedeu decisão liminar em dezembro para restituir material recolhido na ação policial a uma das empresas investigadas. A gente vai falar sobre este caso com Carlos Bocuí, ele que é o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM. Olá, Bocuí, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu, bom dia, Glauco, é um prazer estar de novo com vocês. Bom, Bocuí, vamos falar aqui inicialmente sobre tem vários personagens, né? O Wassef, que é envolvido no caso Queiroz, né? O esquema da rachadinha, mas vamos começar aqui pelo juiz Ney Belo, né? Ele é um dos cotados para a vaga do Superior Tribunal de Justiça. Enfim, como é que você vê também essa atuação desse juiz neste caso, nessa liberação aí dessa madeira? Olha, Marilu, eu acho que essa questão da madeira apreendida pela Polícia Federal e posteriormente a apreensão obteve uma confirmação por parte da juíza da 7ª Vara do Amazonas, que ouviu a Polícia Federal e ouviu também a área do Ministério Público responsável pelo processo. Então, nós tínhamos um procedimento que era mais ou menos usual, não é? A partir do momento em que há a liberação da madeira por um juiz, numa situação onde a madeira comprovadamente continha aspectos de irregularidade com relação à origem dessa madeira, isso torna a situação, eu diria, sob suspeição, e a gente tem que lançar luzes sobre o processo, porque essa questão não pode ser dirimida agora, ela tem que ser dirimida no Supremo Tribunal Federal, não é? A questão é que os indícios e o volume exige uma absoluta atenção por parte da sociedade brasileira, não é? Num contexto que nós conhecemos, o contexto de desmantelamento dos órgãos ambientais por parte do governo Bolsonaro, o ministro do Meio Ambiente sai em defesa para a liberação de madeira apreendida, fruto de desmatamento ilegal, com indícios de desmatamento ilegal. Então, tudo isso faz com que a questão ela tenha que ter uma atenção completa por parte da sociedade brasileira. E identificar nesse processo também se há conflito de interesse, porque o governo joga muito pesado na sua influência, na tentativa de controlar o Legislativo, o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, há um avanço do governo colocando pessoas de sua confiança nessas esferas, não é? Então, isso tudo leva à perspectiva de tentar elucidar esses fatos à luz do comportamento usual adotado pelo governo federal, que é eu diria, um comportamento que a gente pode dizer com certeza é de indícios de tráfico de influência. Exato, mesmo porque justamente o advogado, né, que atuou nesse caso é o advogado do presidente da República, né? Quer dizer, existe aí essa forte ligação, né, Bocuí? Isso é incompreensível, né? É realmente uma coisa inédita. A partir do momento em que o ministro saiu em defesa dos madeireiros, né, contra o interesse público da Polícia Federal, do Ministério Público, em defesa da coisa pública do Brasil, e agora aparece no cenário para liberar madeira o próprio advogado da família do presidente, né? Então essa é uma situação, eu diria, insólita, não é? Do ponto de vista de proteção ambiental, quando você pensa que o Brasil ele deve ter uma sintonia, o governo brasileiro deve ter uma sintonia com a proteção ambiental, não só pelo seu dever de ofício, mas pelo perfil que o Brasil apresenta. Pela situação atual em que o Brasil ele está sob os olhos, né, da imprensa internacional, dos governos, por conta do seu perfil, isso implica também numa questão que é
qualidade da gestão brasileira, inclusive do governo brasileiro, frente à regularidade das commodities brasileiras no exterior. Não é? E eu queria chamar a atenção aqui, Marilu, para a questão do controle da Amazônia. Não é? Na Amazônia, nós temos segundo o próprio delegado Saraiva, que foi o responsável pela operação que apreendeu a madeira, é possível você conter a degradação ambiental se houver medidas fortes de controle nos gargalos da Amazônia, que são poucos canais de escape, né, do contrabando, da madeira. Agora, nós estamos exatamente nesse cenário. Isso tudo acontece no momento em que o Brasil tem o pior desmatamento, né, em 10 anos. Então, você tem uma ascendência do crime organizado, uma ascendência do desmatamento e indícios de uma simpatia incompreensível do governo federal para com esse setor, que também está imbricado na base do governo e no ano eleitoral. Não é? Então, essa situação merece ser devidamente esclarecida. Mas, Bocuí, eu queria que você também analisasse o papel do Poder Judiciário, né, na atuação também contra esse desmatamento. Então, chega algum caso, né, para um juiz definir, decidir algo em relação a essa questão. E justamente neste caso que a gente está falando agora, coloca uma decisão exatamente contrária, na direção contrária ao que os ambientalistas estão denunciando, ao que a sociedade está querendo, ou seja, a proteção do meio ambiente. Como é que você vê a atuação do Poder Judiciário hoje? O Poder Judiciário ele tem que estar sempre sob observação. Porque ele é a última instância, a instância recursal, é quando as coisas não deram certo, é que você acaba tendo a ação direta do Poder Judiciário. Eu sou membro do Observatório de Meio Ambiente do Poder Judiciário, que discute a melhoria do Poder Judiciário na defesa da Amazônia. Nosso objetivo lá é sugerir ao próprio Conselho Nacional de Justiça mecanismos que permitam tornar o Judiciário mais eficiente na região da Amazônia. Então, a mim, pessoalmente, causa muita preocupação quando a decisão do juiz agora é contrário à decisão da juíza da 7ª Vara do Amazonas, que ela ouviu tanto a Polícia Federal, como ouviu também o próprio Ministério Público. Não é? E você veja, Marilu, numa situação onde você tem a contabilização agora de 4.915 quilômetros quadrados de desmatamento em áreas públicas. Né? E deve-se levar em consideração que toda essa questão do desmatamento ilegal, ele passa por um processo de esquentamento da madeira. Né? E esse caso agora, ele não é isolado. Nós tivemos a mesma situação nos portos americanos com uma carga apreendida, onde foi pedida esclarecimentos pelo próprio governo americano que viu naquele procedimento uma situação sob suspeição. Né? E isso acabou levando ao próprio afastamento do ministro Ricardo Salles. Então, essa realidade, esses fatos todos, nos demonstram que nós vamos ter que ficar muito atentos à situação recursal agora, onde esse processo deve caminhar para o Supremo Tribunal Federal. Né? E aí sim, sabemos qual será a decisão final. Exato, Bocuí, eu vou falar aqui alguns trechos, né, dessa decisão desse magistrado, e eu queria que depois que você comentasse, vou abrir aspas aqui, ele disse que os documentos apresentados pela empresa MDP demonstraram que a origem florestal de toras apreendidas está devidamente comprovada, disse também que a apreensão de bens não pode ser genérica, cabendo à polícia vincular cada item apreendido aos delitos perpetrados, de modo a demonstrar a clandestinidade da extração e que o bem especificado seja produto do crime. E ele disse que não havia nos autos informação de que a polícia tenha feito essa identificação. Ele disse ainda, é preciso separar as situações fáticas que acarretam repercussão criminal, posto que claramente há entre o material apreendido, madeiras efetivamente legalizadas e objeto de planos de manejo autorizados e devida certificação ambiental. Não é razoável que madeira legalizada e devidamente classificada seja confundida com madeira oriunda de derrubada clandestina. Enfim, como é que você analisa, né, esse argumento do juiz?
Bom, imaginemos que a gente tenha duas toras de madeira, uma legalizada e uma não legalizada. Como é o procedimento de um desmatamento ilegal? Ele utiliza parte da madeira legalizada para justificar aquela que é ilegal, né? Então, essa é a forma de esquentar a madeira. Quer dizer, você tem uma carga legalizada e agrega a essa carga uma carga que não é legalizada. Então, esse mascaramento, né? Ele não foi considerado pelo juiz, né? Ele manda liberar, mesmo mediante a constatação de que você tinha ali madeira que foi extraída ilegalmente, não é? Então, isso torna a decisão questionável, não é? E por isso que nós temos que pensar que o Supremo Tribunal Federal, ele tem que deliberar devidamente sobre esse fato. Só que a liberação da madeira vai implicar, certamente, no desaparecimento da madeira a partir do momento que ela vai ser comercializada, não é? Então, a lógica aplicada pelo juiz inaugura uma nova lógica da punição da Amazônia, onde se permite a liberação daquela parte da madeira que ajudou a dar cobertura para a madeira que era ilegal, né? Eu, pelo menos, vejo a situação dessa forma. Tudo bem, agora Bocuí não mudou nada, né? Saiu Ricardo Salles, entrou Joaquim Leite e realmente continua sendo o próprio Bolsonaro, né, o ministro do Meio Ambiente. Nós temos uma situação de desgoverno no Brasil, né? A questão do governo era, no início da gestão, era desmantelar o Ministério do Meio Ambiente, era extinguir o Ministério do Meio Ambiente e deixá-lo a cargo do próprio Ministério da Agricultura, o que seria um absoluto conflito de interesses, não é? E ao longo do tempo, o que o governo federal decidiu para controlar essa situação foi nomear para o Ministério do Meio Ambiente pessoas que eram ligadas à área da agricultura. Quer dizer, é uma intervenção no sentido de você neutralizar o processo. Não pode extinguir, então neutraliza, né? E isso soma-se a muitas situações de desmantelamento da legislação, a paralisação das multas, a tática que foi declarada pelo ministro Ricardo Salles de dar parecer e mudar a norma. Quer dizer, você tem claramente uma estratégia de desmantelamento em curso, né? E chega ao paroxismo onde o próprio ministro sai em defesa da ilegalidade, não é? Como aconteceu no caso da madeira. E fica também muito claro que o ministro atual, ele era o assessor de Ricardo Salles, nomeado por Ricardo Salles. Então, nada mudou, né? Ricardo Salles saiu porque se viu muito complicado diante da situação gerada pelo governo, por ele mesmo, e deixou um preposto lugar. Então, a política não muda. A política é a política do governo Bolsonaro, né? Que tem, eu insisto, na sua base, os piores setores, os setores mais atrasados da área do agronegócio do Brasil, né? E isso faz com que a gente esteja num sistema de desmantelamento da gestão ambiental brasileira. Exato, e agora existe aí justamente a corrida para aprovar, enfim, diversas legislações, justamente porque temos eleições agora, né, Bocuí, em outubro deste ano. Então, daqui até outubro, você imagina realmente que deva acelerar aí totalmente essa passagem da boiada, né, digamos assim, lembrando Ricardo Salles? Olha, Marilu, na minha opinião, quem está governando o Brasil são os setores mais atrasados do agronegócio, governando na área ambiental, os setores mais atrasados do agronegócio, interessados em ter facilitações para a sua atividade, né? Utilizar áreas públicas para desmatamento, isso tudo que a gente está vendo com números, a gente não acha, a gente vê isso comprovadamente nos números do desmatamento. Então, essa tendência, ela vai se acirrar, principalmente na expectativa de que esse governo, ele não vai se reeleger, né? Todos os indicadores das pesquisas demonstram que esse governo está no fim. Então, esses setores que estão imbricados na base do governo, eles vão tirar, nesse processo agora, o máximo de facilitações que eles puderem, porque eles têm curto prazo de vida, né? Então, curto prazo de vida do governo. Então, eu entendo que é um período em que nós vamos ter que estar muito atentos e muito mais, eu diria, voltados
a judicialização. Porque a única coisa que nos resta, e me preocupa essa situação que ocorreu agora, é o papel do judiciário, na medida que o governo federal acabou capturado, a área ambiental acaba capturada pelo setor do agronegócio mais retrógrado, e o governo avança sobre o legislativo, né, com acordo com o Centrão, e resta o judiciário, que o governo também assedia, que o governo também tenta fazer valer a sua vontade, indicando pessoas de sua confiança para o Supremo Tribunal Federal. Esse jogo político do governo é claro, né? Então nós vamos ter que enfrentar esse acirramento nesses últimos meses de vida do governo Bolsonaro, né? E isso seria, vai ser um período muito difícil. Eu, francamente, faria opção há muito tempo pelo impeachment do governo. Um governo que trabalha nesse nível de ilegalidade vai deixar um passivo para a sociedade brasileira imenso. E nós vamos levar muito tempo para reconstruir o que esse governo desarticulou na área ambiental brasileira, né? Bom, lembrando o papel aí do legislativo, né? Você citou o impeachment, a gente tem aí engavetados mais de 100 pedidos de impeachment contra o presidente da República. Como é que você vê a atuação do legislativo em relação a essa questão toda do meio ambiente? Existe aí o alinhamento, né, do Arthur Lira com o presidente da República, Jair Bolsonaro, né? Marilu, o que de concreto a gente pode afirmar é o que nós vimos nas votações de pautas ambientais, não é? Tanto no PL do licenciamento como no PL da anistia da grilagem, o famoso PL da grilagem, ele demonstrou que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, detinha, de cada 4 deputados, apenas um deputado que votava a favor do meio ambiente e 3 votaram contrariamente, não é? Então, eu diria que 1/4 do Congresso Nacional, ele hoje é representado por deputados que são confiáveis, sustentáveis do ponto de vista ambiental. Isso demonstra uma realidade muito clara, que o Brasil ainda detém, ele não rompeu com as questões colonialistas, com o empoderamento histórico das elites detentoras de espaços territoriais, de terras, e isso fica muito claro durante o governo Bolsonaro, porque essa evidência, ela aflora em medidas antiambientais, né? Então, eu diria que o legislativo hoje é a cara do Brasil, né? É a cara do agronegócio também. Isso representa, para nós brasileiros, o conflito de interesses que instalou na área legislativa. Isso é uma situação que nós temos que superar, de alguma forma, porque o Brasil não pode viver apenas dependendo do judiciário como situação recursal. Ele tem que contar com o efeito democrático e de acordo com os princípios da Constituição, tanto do Executivo quanto do Legislativo. E no momento nós perdemos essa confiabilidade e ficamos apenas com o Judiciário, que agora, infelizmente, recebe uma decisão como essa da Madeira, né, que coloca em xeque até o próprio papel do Judiciário como elemento recursal. Então, eu diria para você que essa reconstrução dos poderes da República, eles são uma grande reflexão para o Brasil, e isso deve ser feito agora nos próximos meses. Nessa revisão aí do processo eletivo e de uma reconstrução dos rumos ambientais do Brasil. O Brasil não pode trabalhar contra a sua identidade, que é a área ambiental, ele não pode trabalhar contra o seu DNA, né? É uma autofagia, né? Eu acho que isso representa realmente um retrocesso inaceitável e imponderável. Isso não deve, realmente não vai prevalecer no futuro. É o que esperamos, né, Bocuí? Vamos torcer aí nas eleições, né, deste ano para que realmente deputados, senadores sejam eleitos, deputados, senadores progressistas comprometidos aí com o meio ambiente, como você falou. Muitíssimo obrigada, Bocuí. Até uma próxima. Até mais. Eu que agradeço, espero que a gente reverta o índice de desmatamento também, que está altíssimo, né? Vamos em frente. Vamos em frente. Falamos aqui com Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM.